Estou aqui com o Dr. Pedro Henrique, ele que é presidente da seccional da OAB daqui do estado de Pernambuco, e ele vem empossar o Dr. Heraldo César aqui na subseccional de Santa Cruz do Capibaribe. Dr. Henrique, qual a importância dessa subseccional da OAB para o estado de Pernambuco? As estaduais e as subseccionais que congregam micro-regiões importantes, politicamente importantes, economicamente importantes, e a de Santa Cruz do Capibaribe é uma das mais novas, é de 81 que ela foi criada, mas dado o crescimento econômico dessa região, a advocacia aqui está crescendo também, a nossa comunidade jurídica, e ela tem se mostrado, a subseccional daqui, uma das mais importantes e atuantes dessas subseccionais, que são 24 em todo o estado. Não podíamos faltar ao Heraldo, e acreditamos muito no trabalho dele. Vamos fazer um trabalho em parceria para fortalecer a advocacia nesse agreste setentrional todo. Eu vi o senhor enfatizando, inclusive no discurso do próprio doutor Heraldo, essa aproximação do povo com a justiça. Porque quando fala-se em justiça, tem sempre aquelas pessoas que se sentem injustiçadas e não acham que tem esse direito pleno de justiça. E a OAB é preocupada com isso? Uma das preocupações maiores nossas, de tantas mazelas que ainda temos no nosso sistema judicial, de falta de juiz, de demora de processo, ainda com índices preocupantes de corrupção, mas uma das principais preocupações, esse é um valor maior da nossa Constituição, é o acesso à justiça. Ainda existe uma significativa parcela da população que não tem acesso a levar seus problemas para a justiça, por falta de defensor público, por exemplo, num estado que remunera, é a pior remuneração ou a segunda pior remuneração de defensor público do país, e que só tem hoje um quadro de pouco mais de 200 defensores públicos e precisaria de uns 500 defensores. Então, uma precariedade muito grande do acesso à justiça. Uma justiça que recentemente deliberou pela redução do expediente forense, o que a gente achou um absurdo. Recorremos ao Supremo Tribunal Federal e conseguimos impedir que a Justiça de Pernambuco fechasse para só dar meio expediente. Acho que a justiça tem que funcionar, pelo contrário, é 24 horas. Estamos cobrando um plantão judicial mais adequado e efetivo, que o plantão em Pernambuco ainda é de mentirinha. Infelizmente não se localiza, sobretudo na capital, você não tem como localizar e descobrir quem é o plantonista de madrugada, quando tem uma urgência ou tarde da noite. Então nós estamos reivindicando, o presidente do tribunal vai nos receber agora em agosto para tratar desse assunto, e uma das preocupações primordiais nossa é o acesso à justiça. Se a justiça ainda é precária e ruim, quanto mais a falta dela, o abismo que ainda existe entre a sociedade e a justiça. Esse valor do acesso à justiça é um dos nossos principais nortes de atuação. E eu escutei também no seu discurso que uma das bandeiras da OAB é defender o financiamento público de campanha, porque uma das mazelas que a gente vê de corrupção, que é a pior mazela que a gente enfrenta hoje, é na política. Então, a pessoa é financiada, depois alguém que financiou vai cobrar do poder público o que ele gastou. Então, a bandeira da OAB será essa? O projeto de lei de iniciativa popular que estamos coletando assinaturas em todo o país, que é da nosso projeto Eleições Limpas, não é só da OAB, é de mais de uma centena de instituições representantes da sociedade civil, sindicatos, associações, clubes de serviço, a CNBB, a ABI, o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral e outros parceiros da OAB nisso, propõem uma reforma política em 3 eixos. O voto transparente, para acabar com o efeito tiririca, para que o eleitor tenha uma participação mais efetiva no seu voto em relação ao candidato, não vote em alguém para eleger outro alguém. Então isso a gente traz um modelo inovador e que congrega o que tem de melhor nas 4 propostas que hoje tramitam e que hoje se discutem nos principais partidos políticos do país. Também um outro eixo é o da maior liberdade de expressão na internet, o papel dos blogs, o papel das redes sociais, o papel da ferramenta do computador e da mídia digital tem sido de verdadeira democratização da informação, levando informação isenta para toda a sociedade no mais distante grotão.
Então é muito importante que essa lei traz a previsão de que os candidatos terão maior liberdade de expressão para fazer política a baixo custo na internet, o que hoje tem grandes restrições. E o último eixo, e esse é o mais importante deles, é o do financiamento que nós chamamos de financiamento democrático. Ele permite a doação pela pessoa física no limite até R$700, veda a possibilidade de qualquer tipo de contribuição por parte de empresas. Inclusive a OAB já ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal para impugnar a possibilidade de nossa legislação autorizar a doação por parte de empresa. Empresa visa lucro, não visa cidadania. Um valor secundário da empresa pode ser até a sustentabilidade, pode ser o valor do trabalho, mas primordialmente ela se interessa em lucro. E é isso que move as grandes empresas, empreiteiras, empresas do setor financeiro, bancos, indústrias, a financiarem o sistema eleitoral. O sistema eleitoral é perverso, porque elas recuperam esse seu investimento através de contratos superfaturados, através de vantagens do erário público e, na verdade, o poder público está financiando de forma clandestina e marginal, indiretamente, as campanhas políticas, fazendo uma lógica perversa de afastar aqueles cidadãos que não estão dispostos a entrar nesse jogo marginal, nesse jogo perigoso, criminalizado, das contribuições de Caixa 2. Essas pessoas estão desestimuladas cada vez mais a participar do jogo eleitoral, de nos bem representar. Então é preciso combater esse modelo perverso de financiamento de campanha para que dar uma igualdade de oportunidades, para que a representação popular seja melhor. Agora, isso só pode se dar através do fortalecimento dos partidos, e o fortalecimento dos partidos deve pressupor a democracia interna nos partidos. A lei está trazendo, essa nossa iniciativa traz também um disciplinamento de que os partidos são obrigados a tratar com maior democracia as suas decisões internas, para combater esse caciquismo de que um partido tem dono e ele é que faz a lista a seu bel prazer. Estamos combatendo também, vedando as coligações oportunistas daqueles partidos que se juntam por conveniência estritamente eleitoral, independente de qualquer afinidade ideológica ou programática, e assim, com essa contribuição, a OAB acredita que estará aprimorando as nossas instituições democráticas. Então isso será a mãe das reformas, porque a partir do momento que levarmos representantes do povo, representantes da sociedade, um quadro mais fidedigno da sociedade para o parlamento, aí sim, com esses representantes, a gente conseguirá fazer as demais reformas. E eu vejo também, doutor Pedro, que agora o Brasil foi sacudido por diversas manifestações, e essas manifestações parece que uniu mais os políticos, porque até políticos de alas de esquerda e de direita agora estão falando quase a mesma língua, porque estão se sentindo ameaçados. Então valeu pelo menos para unir a classe política. Agora, de fato, eu não vi nada de bem significativo nessas manifestações. O senhor concorda com isso? Não, eu discordo em parte, porque na verdade há uma perplexidade da classe política, todos sabem que sofreram desgaste, absolutamente todos os governadores tiveram queda nas suas aprovações, inclusive o de Pernambuco, apesar de se manter como mais bem avaliado, ele sofreu, todos sofreram. A presidente da República sofreu uma queda enorme também na sua aprovação, então é uma amostra de que está havendo uma fadiga por parte da sociedade nos seus representantes, e todos estão preocupados com isso. O Congresso tentou colocar uma pauta positiva, algumas coisas importantes foram votadas naquele momento, a PEC 37 é uma delas, por exemplo, sem a pressão popular, aquela PEC seria aprovada, e outras tantas. Agora é importante que a sociedade se convença que não pode viver de rompantes. É preciso que esses movimentos de junho tenham desperte, sobretudo os movimentos estudantis que estavam muito distantes das ruas, outras entidades da sociedade civil, a sociedade a se mobilizar com maior permanência, com maior frequência na fiscalização do poder público. Hoje, você se entrevistar as pessoas nas ruas, poucas delas vão se lembrar em quem votaram, em quem elas votaram nas últimas eleições. Se elas não sabem nem quem votaram, o que dizer do controle desse voto?
se a pessoa que ela elegeu ou ajudou a eleger está agindo corretamente ou não está agindo corretamente. Então eu acho que foi um ponto de inflexão onde a sociedade mostrou que está mais interessada na política, que quer dar um basta nisto daí. E agora nós que temos responsabilidade como órgão de classe, representando a OAB, o Ministério Público, o Judiciário, as instituições têm o dever de pressionar o Congresso a fazer mudanças mais estruturais, para que tragamos aí um aprimoramento e uma melhora na nossa vida, na vida do brasileiro, nos serviços públicos que ainda são muito precários e ruins, nos impostos que são muito altos. Isso tudo tem que ser revisto. A gente disse, a parte que pode ser mudada é aquela do voto. Com o voto se muda muita coisa. E nessas instituições que não têm voto, igualmente o Poder Judiciário, como é que se faz essa reforma? Porque eu sinto também que o Poder Judiciário está também bem defasado. Tem coisas, tem leis que a gente não conhece, é um Código Civil que muita gente não entende, um juiz dá uma sentença que a gente não sabe nem se a pessoa foi condenada ou se foi solto. Tem muitas coisas que a gente também, enquanto povo mesmo, não entende direito. Então essa reforma do Judiciário também não seria uma necessidade? O Judiciário não pode estar imune ao clamor das ruas. O Poder Judiciário deve estar atento de que precisa estar mais próximo da sociedade. Inclusive nesse aspecto que você colocou com muita propriedade, a linguagem. Não é mais possível que os juízes estejam usando aquela linguagem cheirando a naftalina e rebuscada como que para afastar a compreensão da sociedade. Todo poder emana do povo e para o povo é destinado. Então, a sociedade quer entender o que os juízes falam. Isso é muito importante. E outras mudanças estruturais. Eu defendo o mandato para juízes de segundo grau, desembargadores e para ministros em tribunais superiores. Não acredito que seja salutar que o ministro passe 30 anos, 25 anos, ou um desembargador no poder. O exercício contínuo do poder sem alternância, ele cria vícios, é na natureza humana esses vícios. O fisiologismo, o patrimonialismo, a pessoa com o tempo vai se sentindo dona daquele círculo em que ela está envolvida nas suas atribuições. Isso é muito ruim. Eu acredito que o judiciário precisa ser fortalecido, precisa estar sempre com garantias. A vitaliciedade é uma garantia importante do magistrado. A inamovibilidade é outra. Eles têm que ter independência na sua atuação para não estarem suscetíveis a pressões políticas. É muito importante que o magistrado possa decidir com isenção, decidir sem medo de retaliação. Agora, é preciso repensar essa estrutura da cúpula do judiciário se perpetuar no poder sem alternância. Eu defendo, mas isso é uma coisa que eu não vejo ambiente político para ser tratado agora. Antes é preciso ter um choque de eficiência no judiciário. Então o CNJ veio a ajudar muito nisso. O CNJ, que veio com a reforma do judiciário da emenda constitucional 45, está planejando o judiciário e cobrando metas. Isso é uma coisa muito positiva. A moralidade também, o CNJ já afastou muitos magistrados corruptos, desembargadores, juízes. O controle externo por parte da sociedade, que é o que representa o CNJ, foi um grande avanço. Mas sem dúvida, a obra é inacabada, tem que se continuar aprimorando e melhorando, e nós não podemos conceber que qualquer poder esteja imune a essas reclamações do povo. Muito obrigado, doutor Pedro Henrique. Falei aqui com o doutor Pedro Henrique, presidente da OAB de Pernambuco, para o blog Merece Destaque. Estou aqui com o doutor Pedro Henrique, ele que é presidente da seccional da OAB daqui do estado de Pernambuco. Ele vem empossar o doutor Heraldo César aqui na subseccional de Santa Cruz do Capibaribe. Doutor Henrique, qual a importância dessa subseccional da OAB para o estado de Pernambuco? As estaduais e as subseccionais que congregam micro-regiões importantes, politicamente importantes, economicamente importantes. E a de Santa Cruz do Capibaribe é uma das mais novas, é de 81 que ela foi criada, mas dado o crescimento econômico dessa região, a advocacia aqui está crescendo também, a nossa comunidade jurídica.
e ela tem se mostrado, a subseccional daqui, uma das mais importantes e atuantes dessas subseccionais, que são 24 em todo o estado. Tivemos, não podíamos faltar ao Heraldo, e acreditamos muito no trabalho dele. Vamos fazer um trabalho em parceria para fortalecer a advocacia nesse agreste setentrional todo. Eu vi o senhor enfatizando, inclusive no discurso do próprio doutor Heraldo, essa aproximação do povo com a justiça. Porque quando fala-se em justiça, tem sempre aquelas pessoas que se sentem injustiçadas e não acham que tem esse direito pleno de justiça. E a OAB é preocupada com isso? Uma das preocupações maiores nossas, de tantas mazelas que ainda temos no nosso sistema judicial, de falta de juiz, de demora de processo, ainda com índices preocupantes de corrupção, mas uma das principais preocupações, esse é um valor maior da nossa Constituição, é o acesso à justiça. Ainda existe uma significativa parcela da população que não tem acesso a levar seus problemas para a justiça, por falta de defensor público, por exemplo, num estado que remunera, é a pior remuneração ou a segunda pior remuneração de defensor público do país, e que só tem hoje um quadro de pouco mais de 200 defensores públicos e precisaria de uns 500 defensores. Então, uma precariedade muito grande no acesso à justiça. Uma justiça que recentemente deliberou pela redução do expediente forense, o que a gente achou um absurdo. Recorremos ao Supremo Tribunal Federal e conseguimos impedir que a Justiça de Pernambuco fechasse para só dar meio expediente. Acho que a justiça tem que funcionar, pelo contrário, é 24 horas. Estamos cobrando um plantão judicial mais adequado e efetivo, que o plantão em Pernambuco ainda é de mentirinha. Infelizmente não se localiza, sobretudo na capital, você não tem como localizar e descobrir quem é o plantonista de madrugada, quando tem uma urgência, ou tarde da noite. Então nós estamos reivindicando, o presidente do tribunal vai nos receber agora em agosto para tratar desse assunto, e uma das preocupações primordiais nossa é o acesso à justiça. Se a justiça ainda é precária e ruim, quanto mais a falta dela, o abismo que ainda existe entre a sociedade e a justiça. Esse valor do acesso à justiça é um dos nossos principais nortes de atuação. E eu escutei também no seu discurso que uma das bandeiras da OAB é defender o financiamento público de campanha, porque uma das mazelas que a gente vê de corrupção, que é a pior mazela que a gente enfrenta hoje, é na política. Então, a pessoa é financiado, depois alguém que financiou vai cobrar do poder público o que ele gastou. Então, a bandeira da OAB será essa? O projeto de lei de iniciativa popular que estamos coletando assinaturas em todo o país, que é da nosso projeto Eleições Limpas, não é só da OAB, é de mais de uma centena de instituições representantes da sociedade civil, sindicatos, associações, clubes de serviço, a CNBB, a ABI, o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral e outros parceiros da OAB nisso, propõem uma reforma política em 3 eixos. O voto transparente, para acabar com o efeito tiririca, para que o eleitor tenha uma participação mais efetiva no seu voto em relação ao candidato, não vote em alguém para eleger outro alguém. Então isso a gente traz um modelo inovador e que congrega o que tem de melhor nas 4 propostas que hoje tramitam e que hoje se discutem nos principais partidos políticos do país. Também um outro eixo é o da maior liberdade de expressão na internet, o papel dos blogs, o papel das redes sociais, o papel da ferramenta do computador e da mídia digital tem sido de verdadeira democratização da informação, levando informação isenta para toda a sociedade no mais distante grotão. Então é muito importante que essa lei traz a previsão de que os candidatos terão maior liberdade de expressão para fazer política a baixo custo na internet, o que hoje tem grandes restrições. E o último eixo, e esse é o mais importante deles, é o do financiamento que nós chamamos de financiamento democrático. Ele permite a doação pela pessoa física no limite até R$700,
veda a possibilidade de qualquer tipo de contribuição por parte de empresas. Inclusive a OAB já ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal para impugnar a possibilidade de nossa legislação autorizar a doação por parte de empresa. Empresa visa lucro, não visa cidadania. Um valor secundário da empresa pode ser até a sustentabilidade, pode ser o valor do trabalho, mas primordialmente ela se interessa em lucro. E é isso que move as grandes empresas, empreiteiras, empresas do setor financeiro, bancos, indústrias, a financiarem o sistema eleitoral. O sistema eleitoral é perverso, porque elas recuperam esse seu investimento através de contratos superfaturados, através de vantagens do erário público e, na verdade, o poder público está financiando de forma clandestina e marginal, indiretamente, as campanhas políticas, fazendo uma lógica perversa de afastar aqueles cidadãos que não estão dispostos a entrar nesse jogo marginal, nesse jogo perigoso, criminalizado, das contribuições de Caixa 2. Essas pessoas estão desestimuladas cada vez mais a participar do jogo eleitoral, de nos bem representar. Então é preciso combater esse modelo perverso de financiamento de campanha para que dar uma igualdade de oportunidades, para que a representação popular seja melhor. Agora, isso só pode se dar através do fortalecimento dos partidos, e o fortalecimento dos partidos deve pressupor a democracia interna nos partidos. A lei está trazendo essa nossa iniciativa, traz também um disciplinamento de que os partidos são obrigados a tratar com maior democracia as suas decisões internas, para combater esse caciquismo de que um partido tem dono e ele é que faz a lista a seu bel prazer. Estamos combatendo também, vedando as coligações oportunistas daqueles partidos que se juntam por conveniência estritamente eleitoral, independente de qualquer afinidade ideológica ou programática, e assim, com essa contribuição, a OAB acredita que estará aprimorando as nossas instituições democráticas. Então isso será a mãe das reformas, porque a partir do momento que levarmos representantes do povo, representantes da sociedade, um quadro mais fidedigno da sociedade para o parlamento, aí sim, com esses representantes, a gente conseguirá fazer as demais reformas. E eu vejo também, doutor Pedro, que agora o Brasil foi sacudido por diversas manifestações, e essas manifestações parece que uniu mais os políticos, porque até políticos de alas de esquerda e de direita agora estão falando quase a mesma língua, porque estão se sentindo ameaçados. Então valeu pelo menos para unir a classe política. Agora, de fato, eu não vi nada de bem significativo nessas manifestações. O senhor concorda com isso? Não, eu discordo em parte, porque na verdade há uma perplexidade da classe política, todos sabem que sofreram desgaste, absolutamente todos os governadores tiveram queda nas suas aprovações, inclusive o de Pernambuco, apesar de se manter como mais bem avaliado, ele sofreu, todos sofreram. A presidente da República sofreu uma queda enorme também na sua aprovação, então é uma amostra de que está havendo uma fadiga por parte da sociedade nos seus representantes, e todos estão preocupados com isso. O Congresso tentou colocar uma pauta positiva, algumas coisas importantes foram votadas naquele momento, a PEC 37 é uma delas, por exemplo, sem a pressão popular, aquela PEC seria aprovada, e outras tantas. Agora é importante que a sociedade se convença que não pode viver de rompantes. É preciso que esses movimentos de junho desperte, sobretudo os movimentos estudantis que estavam muito distantes das ruas, outras entidades da sociedade civil, a sociedade a se mobilizar com maior permanência, com maior frequência na fiscalização do poder público. Hoje, você se entrevistar as pessoas das ruas, poucas delas vão se lembrar em quem votaram, em quem elas votaram nas últimas eleições. Se elas não sabem nem quem votaram, o que dizer do controle desse voto? Se a pessoa que ela elegeu ou ajudou a eleger está agindo corretamente ou não está agindo corretamente. Então eu acho que foi um ponto de inflexão onde a sociedade mostrou que está mais interessada na política, que quer dar um basta nisto daí. E agora nós que temos responsabilidade como órgão de classe, representando a OAB, o Ministério Público, o Judiciário,
as instituições têm o dever de pressionar o Congresso a fazer mudanças mais estruturais, para que tragamos aí um aprimoramento e uma melhora na nossa vida, na vida do brasileiro, nos serviços públicos que ainda são muito precários e ruins, nos impostos que são muito altos. Isso tudo tem que ser revisto. A gente disse, a parte que pode ser mudada é aquela do voto. Com o voto se muda muita coisa. E nessas instituições que não tem voto, igualmente o Poder Judiciário, como é que se faz essa reforma? Porque eu sinto também que o Poder Judiciário está também bem defasado. Tem coisas, tem leis que a gente não conhece, é um Código Civil que muita gente não entende, um juiz dá uma sentença que a gente não sabe nem se a pessoa foi condenada ou se foi solto. Tem muitas coisas que a gente também, enquanto povo mesmo, não entende direito. Então essa reforma do Judiciário também não seria uma necessidade? O Judiciário não pode estar imune ao clamor das ruas. O Poder Judiciário deve estar atento de que precisa estar mais próximo da sociedade. Inclusive nesse aspecto que você colocou com muita propriedade, a linguagem. Não é mais possível que os juízes estejam usando aquela linguagem cheirando a naftalina e rebuscada como que para afastar a compreensão da sociedade. Todo o poder emana do povo e para o povo é destinado. Então, a sociedade quer entender o que os juízes falam. Isso é muito importante. E outras mudanças estruturais. Eu defendo o mandato para juízes de segundo grau, desembargadores e para ministros em tribunais superiores. Não acredito que seja salutar que o ministro passe 30 anos, 25 anos, ou um desembargador no poder. O exercício contínuo do poder sem alternância, ele cria vícios, é na natureza humana esses vícios. O fisiologismo, o patrimonialismo, a pessoa com o tempo vai se sentindo dona daquele círculo em que ela está envolvida nas suas atribuições. Isso é muito ruim. Eu acredito que o judiciário precisa ser fortalecido, precisa estar sempre com garantias. A vitaliciedade é uma garantia importante do magistrado. A inamovibilidade é outra. Eles têm que ter independência na sua atuação para não estarem suscetíveis a pressões políticas. É muito importante que o magistrado possa decidir com isenção, decidir sem medo de retaliação. Agora, é preciso repensar essa estrutura da cúpula do judiciário se perpetuar no poder sem alternância. Eu defendo, mas isso é uma coisa que eu não vejo ambiente político para ser tratado agora. Antes é preciso ter um choque de eficiência no judiciário. Então o CNJ veio a ajudar muito nisso. O CNJ que veio com a reforma do judiciário da emenda constitucional 45 está planejando o judiciário e cobrando metas. Isso é uma coisa muito positiva. A moralidade também, o CNJ já afastou muitos magistrados corruptos, desembargadores, juízes. O controle externo por parte da sociedade, que é o que representa o CNJ, foi um grande avanço. Mas sem dúvida, a obra é inacabada, tem que se continuar aprimorando e melhorando, e nós não podemos conceber que qualquer poder esteja imune a essas reclamações do povo. Muito obrigado, doutor Pedro Henrique. Falei aqui com o doutor Pedro Henrique, presidente da OAB de Pernambuco, para o blog Merece Destaque.